Então, meus irmãos, nós vamos meditar no Salmo 37, versículo 5. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 37, no versículo 5. Eu vou fazer o seguinte, irmão, nós vamos meditar nesse versículo, mas vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 1, Salmo 37, versículo 1, até o versículo 7. Vamos ler, porque esse salmo é muito precioso. Diz assim a palavra do Senhor: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere dele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Amém. Eu já agradeço a Deus pela oração do meu irmão Kevin e sei que Deus está no controle de todas as coisas dessa palavra. Inclusive é sobre isso que nós vamos falar aqui esta noite. Eu quero focar mais no versículo 5, como eu falei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Queridos, quando Davi escreveu esse salmo, e esse salmo é um salmo de sabedoria, era uma época em que os justos estavam aqui, irmãos, enfrentando grandes dificuldades. No entanto, os ímpios prosperavam nos seus caminhos. Ou seja, aqueles que não ligavam para Deus prosperavam, enquanto aqueles que estavam firmes em Deus estavam passando lutas. É por isso que ele começa, e eu pedi para a gente começar do versículo 1, porque ele fala justamente isso no versículo 1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Por que ter inveja dos que praticam iniquidade? Porque eles estavam prosperando, enquanto os justos estavam passando adversidade. Então é nesse cenário que Davi vai e escreve esse salmo, e aqui nesse salmo, Davi, ele vai oferecer uma fórmula, irmão, bem rápida, mas é uma direção espiritual profunda, porque ele vai dizer o seguinte: entrega, confia e descansa. Essa é a fórmula para o justo vencer os tempos de adversidade. Amém, irmão? Então vamos repetir com o pastor. Primeiro, entrega, confia e descansa. Porque ele manda a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, né? Confia no Senhor e descansa no Senhor. Essa é a fórmula que Davi nos dá. Então, esse não é só um versículo bonito, irmãos. Isso aqui, irmãos, é uma instrução espiritual para que o justo ele venha se render totalmente ao controle de Deus, à vontade de Deus. Porque, meus irmãos, o nosso maior desafio hoje não é somente crer em Deus, não é somente crer que Deus pode operar. Esse não é o maior desafio, não só dos cristãos, da humanidade, mas o maior desafio é entregar o controle das nossas vidas totalmente nas mãos de Deus. Porque muitas das vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas não entregamos o controle das nossas vidas a Deus. Às vezes a gente diz que crê em Deus, mas fica querendo controlar as coisas que a gente às vezes não tem poder.
em vez de entregar nas mãos de Deus, confiar nele e descansar. E aí a palavra de Deus diz que tudo ele fará. Esse é o nosso maior desafio. Caminho aqui, entrega o teu caminho ao Senhor. O caminho representa, irmãos, as nossas decisões, os nossos projetos, os nossos sonhos, o nosso futuro, e é por isso que nós estamos orando por cada mês do ano, 12 dias, cada dia representa um mês do ano. Hoje nós vamos orar pelo mês de novembro, porque, irmãos, é o nosso futuro, não pertence a nós, e nós já estamos entregando a Deus, amém? Então, entregar é isso, irmãos, é a gente, esse caminho que nós devemos entregar a Deus, representa as nossas decisões, os nossos projetos e o nosso futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse caminho é tudo isso. São coisas que nós devemos passar para o Senhor. Entregar, irmãos, não é falar, mas é de fato transferir o controle das nossas vidas para Deus. Amém, queridos irmãos? Porque muitos irmãos querem Deus somente como um ajudador e não como um Senhor. Eu vou explicar isso. Às vezes nós fazemos planos, projetos e não oramos a Deus pedindo confirmação. Às vezes, irmãos, nós idealizamos coisas, às vezes nós tomamos ações e não perguntamos ao Senhor, não consultamos a Deus. E quando nós fazemos esses projetos, aí nós vamos pedir para Deus ajudar. E às vezes não era da vontade de Deus, às vezes não era da permissão de Deus, mas a gente quer um Deus como ajudador e não quer um Deus como Senhor. Porque se Deus for um Deus como o Senhor, a gente tem que consultar Ele antes de realizar, antes de fazer, antes de tomar a decisão. E é por isso que tem muitas pessoas quebrando a cara, que não consultam a Deus, tomam decisões erradas, compram aquilo que não deveriam, ou fazem acordos que não deveriam fazer, depois não dá certo, e aí ficam querendo que Deus resolva o negócio. Deus me ajuda, porque muitas pessoas querem Deus como ajudador e não querem Deus como Senhor. Porque quando Deus é o nosso Senhor, Pai, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em viajar, eu estou pensando em investir esse dinheiro, em pegar esse empréstimo, em fazer essa sociedade. Faço ou não faço, Pai? Deus, me dirige os meus passos, vem confirmar. E aí, esse é Senhor. Mas quando a gente toma decisão por nós mesmos, a gente está no controle das nossas vidas, e não Deus, irmão. Mas Deus, Ele quer ser Senhor das nossas vidas. E quando a gente toma direção, consultando a Deus, Ele orientando, não tem como dar errado, irmãos. Todas as coisas todas as decisões que nós tomamos na direção de Deus, elas vão prosperar, elas vão ter vitória, porque Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu irmão. A entrega, irmãos, ela começa quando nós reconhecemos os nossos limites, porque tem coisa que não está nos nossos limites, mas mesmo assim a gente quer resolver, mesmo assim a gente quer tomar a frente de Deus. Eu estava antes do culto, cadê a irmã Licinha? Está ali, estava conversando com a irmã Licinha, né? Irmão Chiquinho não está aqui hoje, irmão, porque está dodói. Aliás, já está há alguns dias, né, irmã Licinha? E aí a irmã Licinha estava falando, né? Levou o irmão Chiquinho para a UPA, tem orado continuamente por ele, mas ela tem que entregar esse caminho ao Senhor, porque o que ela pode fazer, ela já fez, e está fazendo, né? É orando, é medicando. Agora, irmãos, Deus, Ele pode intervir, né? E curar o irmão Chiquinho, de acordo com a sua vontade, mas tem coisa que não está nos nossos limites, porque se fosse no querer da irmã Licinha, o irmão Chiquinho já estava em pé, estava aqui no culto hoje à noite,
Mas a gente tem que reconhecer os nossos limites, irmãos. Tem coisa que não está no nosso limite. Às vezes, a gente vê o marido querendo mudar a esposa, ou a esposa querendo mudar o marido. Irmãos, tem coisa que a gente não tem esse limite. Ou melhor, a gente não tem esse poder. A gente é limitado. Às vezes o filho, irmãos, quando a gente chega no nosso limite, que a gente fez tudo e não conseguiu, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega para o Senhor. Confia nele. Descansa nele. E o mais ele fará, irmãos. Porque é Deus quem faz. Porque é Deus que é todo-poderoso. Porque é Deus que transforma o homem. Porque é Deus que age, ninguém pode impedir. Porque Deus é todo-poderoso. Os milagres provêm dele. Ele é criador de todas as coisas. Ele tem todo o poder. E aquilo que nós não podemos, Deus pode operar e realizar nas nossas vidas. Aleluia! Porque sem a entrega total, irmãos, a nossa fé se torna só um discurso. Se a gente não entregar completamente nas mãos de Deus. Olha o que diz Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, entrega ao Senhor todos os teus trabalhos, as tuas obras, a tua dedicação. Entrega a Ele, e aí os teus pensamentos serão estabelecidos. A gente vê um personagem bíblico que entregou a sua vida totalmente ao controle de Deus. A gente vê Abraão, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde é, Senhor? Eu vou te mostrar. Mas eu tenho que sair do meio da minha parentela? Sai do meio da tua parentela. E aonde é essa terra? Só vai que eu vou te mostrar. Isso é confiar completamente em Deus. Abraão sai do meio da sua parentela, vai sendo direcionado pelo Senhor para a terra que Deus quer o conduzir. Não sabia onde era, não sabia o que tinha lá, não sabia como ia ser, mas confiou plenamente em Deus. Deus quer que a gente confie assim, irmãos. Deixa ele lá. Deixa ele lá do jeito que ele está. Confia no Senhor, que Deus vai operar na vida dele. Eu não sei como fazer, Senhor. Entrega tão somente nas minhas mãos, confia, e o mais eu vou fazer. Não precisa explicação. Amém, irmãos? Então, entrega o teu caminho ao Senhor. A segunda parte do versículo é: confia em quem? Nele. Então a gente entrega todas as nossas lutas, nossas preocupações, a nossa vida ao Senhor, e aí confia nele. Confia nele. Confiar, irmãos, é a gente descansar quando a gente não vê uma resposta direta de Deus. Bom, eu entreguei essa situação ao Senhor, mas ainda não estou vendo acontecer. Tenha calma. Confia nele. Vai ter o momento exato. Vai ter o tempo certo. Mas já está com 2 meses que eu entreguei. Tenha calma. Confia em Deus. Porque a confiança verdadeira vence a ansiedade. A ansiedade que eu estou falando aqui, irmãos, não é a ansiedade que a gente, é muitas das vezes uma doença da alma, né? A ansiedade que eu estou falando aqui, irmãos, é aquela vontade da gente tomar decisões antecipadas, ou a gente se preocupar antecipadamente. É essa ansiedade, porque tem pessoas, irmãos, que começam a sofrer antecipadamente, não sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas já está sofrendo hoje. Isso é ansiedade, irmãos. É você sofrer por amanhã, você sofrer por aquilo que você está imaginando na sua mente, você sofrer pelo quadro que você criou na sua mente. Não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você nem sabe, mas já está sofrendo, já está se angustiando, já está com a alma cheia de angústia, sofrendo. Não, irmãos. Quando, irmãos, a gente confia verdadeiramente, a gente vence a ansiedade. Eu entrego ao Senhor a minha preocupação, a minha luta,
e eu vou descansar no Senhor. Se vier pensamento, mas não vai acontecer. Está nas mãos do Senhor, eu vou descansar. Eu não posso fazer mais nada. Já confiei ao meu Deus. Agora está na mão dele. Agora eu vou descansar. Mas quando vem pensamento, sai. Pensamento ruim. Meu Deus está no controle da minha vida. Ele é Senhor da minha vida. E quando está nas mãos de Deus, a vitória é certa. Amém, irmãos? Então, quem confia, irmão, não se desespera com o processo, porque tudo na nossa vida tem um processo. Eu estou lendo agora no começo do ano o meu devocional. Eu já comecei o livro de Gênesis, né? Estou lendo o livro de Gênesis. Eu estou lendo 3 capítulos por dia. E hoje eu li justamente alguém que passou um processo, irmãos, que foi Jacó. Jacó, irmãos, ele saiu da sua terra porque enganou seu pai e seu irmão, foi para a terra do seu tio, distante, e lá, irmãos, ele começou a sofrer, começou a passar, melhor dizendo, um processo de Deus para tratar o seu caráter. Ele enganou o pai e irmão, chegou lá na terra do seu tio, o seu tio enganou ele diversas vezes. Só salário, o tio mudou 10 vezes. Dizia que ia pagar ele, depois mudava, enganou, ele queria casar com Raquel, ele empurrou a outra irmã, e foi sendo enganado constantemente. O que era isso, irmão? Era um processo que Jacó tinha que passar para transformar o seu caráter, para que ele fosse aquele homem que Deus queria que ele fosse. Então, passou por um processo, e às vezes a gente está nesse processo, irmão, e às vezes, quando a gente está no meio de um processo que Deus quer trabalhar coisas nas nossas vidas, ou na nossa família, a gente quer se desesperar. Não se desespera no meio do processo. Continua confiando no Senhor. Continua entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele. E nesse processo, quando vier algumas coisas que venham ser adversidade, venham ser pedras no caminho, continua olhando para Deus, continua confiando em Deus, continua avançando, continua caminhando, porque o processo às vezes tem fases dolorosas. É no meio do processo que Deus tem operado nas nossas vidas, é no meio do processo que Deus tem trabalhado no nosso caráter e nas nossas vidas. Mas depois, irmãos, que a gente passa pelo processo, a vitória chega, aí vem a recompensa da parte de Deus. Deus trabalha, irmãos. Deus está trabalhando. E Ele trabalha enquanto aquele coração confiante está esperando no agir de Deus. Quem confia aqui no Senhor Jesus? Pois Ele está trabalhando em todo o tempo, meus irmãos. E a confiança cresce ainda mais quando nós conhecemos o caráter de Deus. Porque nós sabemos. Por que nós devemos confiar em Deus? Porque nós conhecemos o caráter de Deus. Ele é fiel, irmãos. Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre as suas promessas. Esse é o caráter de Deus, irmão. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, se a gente conhece o caráter de Deus, mais confiança ainda nós temos. E aí nós devemos, durante todo o processo, confiar em Deus e descansar nele. Isaías 26:3 vai dizer: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Ou seja, mesmo em meio a adversidades, nosso coração vai estar em paz, porque nós confiamos em Deus. Amém, irmãos? Agora vem a parte mais interessante desse versículo, irmãos. Como é que o versículo diz? Confia, não, entrega. Olha só, irmão. Entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e aí o que acontece? Ele vai fazer. Ele fará. Ele realiza, irmãos. Deus age no tempo certo, irmãos, e não no nosso. O que acontece é que se nós, irmãos,
quisermos interferir no tempo de Deus, passar à frente de Deus, isso aqui, irmãos, nós estamos resistindo a Deus. E quando nós resistimos a Deus, irmãos, demora mais para Deus operar. Nós temos que compreender que Deus ele vai agir no tempo certo e não no nosso. Quando a gente resiste, a gente atrasa aquilo que Deus quer realizar. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Em vez, irmãos, de Deus operar logo, a gente fica querendo tomar frente de Deus, aí demora mais para Deus operar. E aí tem um processo para a gente aprender a confiar nele. Para a gente aprender a confiar nele. Porque tem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer e nós não podemos, irmãos. Esse que Deus o fará, esse fará de Deus, irmãos, é promessa e não é uma possibilidade. Pode ser que Deus faça, não, ele vai fazer, ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer. Ele vai fazer. É assim que a palavra de Deus está nos trazendo essa promessa. Você já entregou o seu caminho ao Senhor, amém? Agora continue confiando nele, sabe por quê? Porque ele vai fazer. Aquilo que nós temos orado aqui, irmãos, não é só promessa. Se nós temos confiado plenamente em Deus, ele vai fazer, ele fará. E eu peço a você nesta noite, que levante a sua mão, que eu vou aqui confirmar a palavra de Deus na tua vida. Ele vai fazer aquilo que você tem apresentado. Eu creio que no ano de 2026, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Ele vai operar na tua casa, ele vai operar na tua família, ele vai operar nas tuas finanças, ele vai operar na tua vida espiritual, porque ele fará, ele fará. Se você entregou o teu caminho ao Senhor, se você tem confiado nele, aguarda, porque ele vai fazer. Aleluia! Sabe o que é isso, irmãos? Isso é dependência. E quando, irmãos, nós assumimos a nossa dependência de Deus, Deus nunca falha. Nós reconhecemos, entregamos nosso caminho ao Senhor, esperamos do Senhor, confiando nele. Ele vai fazer, porque nós somos dependentes dele. Quando nós queremos tomar a frente de Deus, nós estamos dizendo, Deus, não opera aqui não, porque eu posso. Porque eu tenho condição, porque eu tenho sabedoria, porque eu tenho força, porque eu tenho poder. E Deus não trabalha em corações assim. Deus trabalha em corações dependentes, corações humildes. Pai, eu preciso do Senhor. Senhor, eu sou dependente do Senhor. Eu sou pó e cinza. Eu sou carne e osso. Eu não tenho poder nenhum. Então eu dependo totalmente do Senhor, Pai. Então vem operar na minha casa, vem operar na minha família, vem operar no meu emprego, vem operar nessa luta, nessa dificuldade, porque eu necessito do Senhor. Aí Deus opera. Mas quando você diz, Senhor, tá aí, confio no Senhor, minha família, mas aí vai atrás de fulano, vai atrás de ciclano, vai atrás disso, daquilo para resolver, você não está confiando no Senhor, você está confiando no seu poder de articulação, de amizade, você está confiando em você, não é em Deus. Por isso entrega completamente o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, que ele que vai fazer, é ele que fará, irmãos. Amém? E eu tenho uma boa notícia para você, porque no momento que Deus se levantar para fazer, a palavra de Deus diz, irmãos, que quando Deus faz, ninguém pode impedir. Amém? Talvez você não compreendeu, porque quando Deus age, quando Deus opera, quando Deus envia o milagre, ninguém pode impedir. Ninguém. Amém? O Salmo 115, versículo 3 vai nos dizer, irmãos, que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Tudo o que lhe agrada, ele faz. E ninguém pode impedir. Então, descansa no Senhor, porque Deus vai operar. Eu creio em nome de Jesus.
A gente vê muito bem, irmãos, que Israel, o povo de Israel, só conseguiu ver o mar se abrir quando parou de murmurar, irmãos, quando parou de desconfiar e obedeceu à direção de Deus. Quando Moisés disse, quando Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche, e o povo marchou para o mar, e o mar se abriu. Enquanto tinha murmuração, enquanto tinha desconfiança, o mar não se abria. E eu creio que você vai marchar e o mar vai se abrir. Esse problema, irmão, vai passar. Essa luta vai cessar. Essa dificuldade, irmãos, Deus vai dar um basta. Creia tão somente em Deus. Nós estamos crendo, irmãos, nós estamos entregando ao Senhor nosso caminho, nós estamos confiando e aguardamos em fé que Ele vai fazer. Isso aqui, irmãos, é um ensino bíblico, irmão. Isso aqui, irmãos, é uma instrução de quem confiava em Deus. Davi, irmãos, ele confiou a sua vida, ele que era um homem de fé, e ele está dizendo justamente isso, aquilo que ele viveu, ele está passando para nós um segredo, é entregar ao Senhor, é confiar, é descansar, e Ele vai fazer. Aqui não está dizendo possivelmente Deus fará, não. Aqui não está dizendo se Deus tiver de boa vontade, Ele fará, não. Ele está dizendo que Deus fará. Ele fará, irmãos. Amém? Então, queridos, vejam bem, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente muda, irmão, o modo da gente ver as lutas. A gente tem uma outra perspectiva das coisas. Isso renova a nossa fé. Estou passando uma dificuldade, passo para o Senhor, e se eu tenho verdadeiramente fé, irmãos, eu vou ver as coisas de outra maneira. Vou ver as coisas de outra maneira. E isso vai gerar no meu coração uma maturidade espiritual. Eu vou ficar mais maduro espiritual, porque eu vou ter mais fé em Deus. E olha que o inimigo, irmãos, o diabo, quando a gente ora, muitas das vezes, em voz alta, e o diabo escuta aquilo, ele vai tentar minar a nossa fé. A gente apresenta a Deus uma situação, e o diabo vai causar ali, irmãos, alguma coisa para tentar minar a nossa fé. Não vai se resolver, eu começo a duvidar, mas se a gente fica firme, não, Deus pode se levantar, Deus está no controle. Não pode se levantar, eu creio que meu Deus vai operar, e aí Ele vai ver na sua vida uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé, e muito mais Deus, Os irmãos estão compreendendo? Uma coisa que eu e minha esposa aprendemos, irmãos, às vezes a gente programa uma viagem, se prepara tal dia, e aí acontece um imprevisto. O que geralmente as pessoas fazem? Começa a lamentar, começa a murmurar, Nós aprendemos, irmãos, que se não foi naquele dia, aquela viagem, é porque Deus está nos livrando de alguma coisa, é porque Deus está no comando, é porque não era para ser daquele dia. Então a gente aguarda confiando em Deus. Isso é confiar no Senhor. Isso é a gente entender, irmãos, que tudo está no controle de Deus, irmãos. Quem se rende a sua vida ao controle de Deus vai viver menos aflito e mais confiante em Deus. Não vai porque acontece um obstáculo ali, pronto, já desanimar, chorar. Não. Vai viver menos aflito, porque sabe que tudo está no controle de Deus, irmão. Tudo está no controle de Deus. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. E quando nós entendemos que tudo está no controle de Deus, Deus tem sempre o melhor para nós. Embora muitas das vezes a gente vai pensar que é o pior. Na nossa visão, muitas das vezes a gente vai achar que sabe mais do que Deus. E não é assim, de maneira nenhuma. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, quando a gente obedece a Deus, a gente deixa, irmãos, de
ver peso nas coisas e começa as coisas a se tornar mais prazer, né? Em vez de a gente achar que sempre é um peso as coisas, não. A gente começa a ter mais confiança em Deus. A vontade de Deus nas nossas vidas passa a ser a prioridade. E é por isso que muitas das vezes a gente vai compreender quando as coisas não vão ser do jeito que a gente queria, porque a gente sabe que se Deus quis assim, a prioridade é dele, a vontade é dele, e a gente aprende a confiar em Deus, descansar em Deus e ser grato a Deus, porque a gente sabe que tudo é da sua vontade. Amém? O livro de Romanos, capítulo 12, irmão, versículo 1, vai dizer o seguinte: apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então a gente tem que apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. A gente tem que compreender, irmãos, que nem tudo é da maneira que a gente quer. Nem tudo vai acontecer como a gente quer. Mas tudo que acontece na permissão de Deus é melhor para nossas vidas. É melhor para nós, irmãos. Maria, quando ela recebeu a notícia do nascimento de Jesus, que foi que ela respondeu para o anjo? Ela respondeu com a entrega total, irmão, de rendição. Ela disse assim: olha, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso é rendição total a Deus. Quantos podem dizer aqui esta noite assim: Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra? Isso é rendição total ao Senhor. Amém? Então, irmãos, essa entrega gera esperança mesmo em tempos difíceis, porque no tempo de Davi era um tempo difícil para as pessoas justas. Os ímpios estavam prevalecendo, mas Davi, ele nos ensina, através desse salmo, através desses versículos especificamente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Essa entrega vai gerar esperança mesmo em tempos difíceis. Mesmo quando a gente não está vendo uma saída, uma solução, a gente tem uma esperança no nosso coração. Não, eu entreguei na mão de Deus e Ele vai agir no tempo certo, no momento certo, e a gente fica com aquela esperança no nosso coração. A gente se acorda e diz: Senhor, talvez seja hoje que a minha vitória vai chegar. Talvez seja hoje, Senhor, que o meu milagre vai se realizar. Eu tenho essa viva esperança no meu coração, que a qualquer momento o Senhor vai operar. As pessoas que colocaram aqui o seu pedido de oração, aquelas que estão vindo orando constantemente, entregando ao Senhor, elas têm que ter essa esperança no seu coração. A qualquer momento, eu não sei o tempo de Deus, mas eu tenho essa esperança no meu coração que vai se realizar, porque o meu Deus vai operar. Porque o meu Deus, Ele prometeu. Porque o meu Deus, Ele está com a minha causa na sua mão. E eu tenho essa esperança. Eu creio, eu aguardo, eu espero que o tempo de Deus chegue na minha vida, na minha casa, na minha família, e o milagre chegue na minha vida. Quem vive entregando o seu caminho ao Senhor tem essa esperança. Amém, irmãos? E quem confia, não desiste jamais. Tem esperança no coração, não vai desistir, não vai voltar atrás, não vai retroceder. Vai continuar indo à frente, vai continuar confiando no Senhor. E Deus honra, meus irmãos, aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor, aqueles que confiam nele, aqueles que descansam nele. Deus honra. Deus honra de maneira surpreendente, de maneira maravilhosa, irmãos. Recentemente, nós tivemos um aconselhamento com um membro aqui da igreja, não está aqui esta noite não. E a luta dessa irmã é muito grande. É uma luta muito grande. E nós falamos para ela
A gente continua orando, mas o que a gente ora mais é por você, em meio a essa causa, para que você não desanime, para que você não retroceda e para que você continue confiando em Deus, porque a causa já foi entregue nas mãos de Deus. Agora a gente está orando por você, porque a causa realmente é uma luta muito grande, e a gente crê que Deus vai honrar aquela irmã, porque Deus honra, irmãos, aqueles que confiam nele, descansam nele, e o agir de Deus glorifica o seu nome e fortalece a nossa fé, porque quando está acima das nossas possibilidades, e a gente entrega no Senhor, e confia nele, e aguarda o tempo dele agir, meu irmão, quando chega a vitória, a gente glorifica o Senhor, e as pessoas vão ver que aquilo foi Deus, porque a gente não podia fazer, e o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado, as pessoas vão ver e vão dizer, olha que milagre, só Deus mesmo na causa deste irmão, desta irmã, e as pessoas vão dar glórias a Deus, e nós vamos fortalecer a nossa fé, porque nós vamos ver que Deus agiu ao nosso favor, e a gente vai ver com nossos olhos físicos, que verdadeiramente Deus tem cuidado de nós, irmãos, Deus tem operado nas nossas vidas, Deus não é um Deus distante, não, é um Deus pessoal, que conhece as nossas vidas, e é um Deus que se importa com cada um de nós, e é um Deus que tem prazer em operar nas nossas vidas, mas para Ele operar, a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor, a gente tem que confiar nele e descansar nele, amém ou não amém, irmãos? E aí Ele vai operar, e o fim do caminho, irmãos, o fim do caminho entregue a Deus, sempre é de vitória espiritual. Toda vez que nós entregamos o caminho nas mãos do Senhor, confiamos nele e descansamos nele, é de vitória espiritual. Lamentações capítulo 3, versículo 25, vai dizer, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Tem alguém que está esperando no Senhor? Bom é o Senhor para aqueles que esperam no Senhor. Então, meus queridos irmãos, antes de nós irmos para a oração, eu quero mais uma vez dizer que esse versículo é uma instrução divina para nossas vidas, é uma instrução espiritual para mim e você. Ele ensina que viver com Deus não é controlar o nosso futuro, irmãos, mas é confiar naquele que governa todas as coisas. Nós sabemos que Deus, irmãos, Ele governa todas as coisas, Ele governa o universo, Ele governa a natureza, Ele governa a sua igreja, que é as nossas vidas. Deus está com todo o poder nas suas mãos, Ele é todo poderoso, irmãos, Ele é conhecedor de todas as coisas, todo o governo está nas suas mãos, e a gente tem que confiar nele. Então, enquanto nós insistimos em dirigir a nossa própria vida, nós vamos viver, irmãos, sempre angustiados, nós vamos viver sempre cansados, nós vamos viver sempre preocupados. Enquanto nós insistirmos em querermos sermos o Senhor das nossas vidas, nós vamos viver desta maneira. Por isso, eu te convido esta noite, entregar completamente o teu caminho, a tua vida ao Senhor e descansar nele. Porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, irmãos, nós encontramos não só o descanso, mas nós encontramos uma direção. Deus vai apontando o caminho. Olha só esse versículo, que eu gosto muito, irmãos, de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. É o que nós devemos fazer esta noite, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Lança sobre ele, diz o versículo, toda a vossa ansiedade. A ansiedade aqui é preocupações, é angústia. Lança sobre Jesus. E o versículo diz,
porque Ele tem cuidado de vós, porque Deus tem cuidado das nossas vidas. Esta noite, lança sobre Ele o que está te preocupando, o que tem trazido aflição para a tua vida, o que tem trazido dor, o que tem trazido angústia. Esta noite, lança sobre Jesus, porque Jesus tem cuidado de nós, porque Jesus tem cuidado das nossas vidas, e porque é Ele que pode dar a vitória a cada um de nós. Hoje, Deus nos chama a entregar aquilo que ainda estamos segurando. O que você tem segurado? O que você tem lutado achando que vai conseguir vencer sozinho, sem a ajuda de Deus? Então, lance sobre o Senhor esta noite, entrega a Ele o amanhã, a família, os medos, o ministério, os teus sonhos, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Esta noite, irmãos, entrega ao Senhor. E entregar é um ato de fé. Entregar é um ato de fé, irmãos. Exerça a sua fé esta noite. E confiar em uma decisão diária. E quando nós entregamos o controle das nossas vidas a Deus, irmãos, totalmente, Ele fará. Ele fará. Amém? E eu creio que Deus fará em nossas vidas. Eu creio que Deus vai operar nas nossas vidas. Há vidas aqui, irmãos, que estão passando lutas no seio familiar. Há lutas no casamento. Há lutas na família. Entrega ao Senhor esta noite. Entrega ao Senhor esta noite. Ei, você que está passando situação financeira apertada, entrega ao Senhor esta noite. Confia nele, confia nele. Você que está passando um momento de enfermidade, é hora de lançar as tuas preocupações, as tuas dúvidas, as tuas dores ao Senhor. É hora de entregar o teu caminho ao Senhor completamente e confiar nele completamente. É hora de entregar a tua vida completamente nas mãos do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver aquilo que Deus vai transformar a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor esta noite. Somente aqueles que creem que Deus é um Deus que opera e faz milagre, glorifica ao Senhor esta noite, exalta Ele. Vamos ficar em pé esta noite.